Quem já viajou de carro pela Espanha sabe que pode ser uma experiência incrível. E para você que está planejando uma viagem de carro, hoje vamos falar sobre os tipos de estrada na Espanha. Eu sou Cecília. Eu sou Tony e isto é Espanha Total. Bem-vindos ao canal do Espanha Total, onde publicamos muitas dicas de viagens pela Espanha. E se você for novo no canal, inscreva-se e acione a campainha para ser avisado cada vez que subirmos um novo vídeo. E o vídeo de hoje faz parte de uma série de vídeos para quem pretende viajar de carro pela Espanha. E antes de começar, vamos deixar um esclarecimento muito básico. Estrada em espanhol é carretera. Isso aí. Então, começamos logo mais com o primeiro tipo de estradas, que são as autopistas de peaje. As autopistas de peaje são rodovias pedagiadas, rodovias duplicadas, pelas quais você paga para circular. No mapa estão identificadas pelas letras A, P, na cor branca sobre fundo azul, seguidas pelo número da autopista. As autopistas de peaje não contam com cruzamentos, não atravessam cidades, vilarejos, são diretas. E, aliás, contam com poucas saídas, que costumam estar bastante distantes umas das outras. Normalmente são bastantes quilômetros entre uma saída e outra saída. Contam com um mínimo de 2 faixas para cada sentido do trânsito. E no caso de subidas ou quando circulam por áreas com muito tráfego, pode contar com 3 ou até 4 faixas de trânsito. Os postos de combustível ficam dentro das estações de serviço e também, como as saídas podem estar muito distantes uns dos outros. Normalmente há cartazes que informam da distância até o próximo posto de combustível e até o combustível que fica o seguinte como posto. De um jeito que você pode ver, determinar se você quer entrar já no posto nos próximos 5 km ou se ainda pode rodar 40, 45 km. Estão bastante distantes uns dos outros. E como dirigir numa autopista, já que é uma estrada que vai reto quase sem saídas, é normal que elas tenham uma área de descanso. Aí você pode parar, esticar um pouco as pernas, algumas contam até com mesinhas, então dá para você fazer um pequeno piquenique. Para quebrar a monotonia, porque dirigir por uma autopista é a coisa mais chata. Porque ela é uma estrada praticamente reta e sem cruzamentos, sem muitas saídas, com algumas saídas bem distantes, já como o Tony falou, uma das outras. O procedimento para pagar o pedágio pode mudar de uma rodovia para outra, mas o básico é o seguinte: quando você entra na rodovia, você vai encontrar as cabines. Nas cabines estão instaladas máquinas onde você vai pegar um ticket que você deve guardar para o momento em que você for sair dessa rodovia. O ticket informa o ponto onde você se incorporou à rodovia, porque nas autopistas de peaje você paga dependendo da distância que você circulou. Na hora que você for sair da rodovia e quando estiver se aproximando das cabines de pedágio, pegue uma faixa que aceite pagamento em dinheiro ou em cartão. Cada vez mais eliminaram os funcionários das cabines de pedágio, então a maioria delas são automatizadas. E chegando na cabine, você deve inserir o bilhete no espaço reservado para esse fim. E uma vez que você colocou o bilhete aí, ele vai te dizer quanto você deve pagar. O pagamento pode ser feito em cartão ou em dinheiro, tanto moeda quanto cédula. E não se preocupe, se você tiver algum problema, existe um botão que, acionando esse botão, você entrará em contato com um atendente. A velocidade máxima nas autopistas de peaje na Espanha é de 120 km por hora. As autopistas são a forma mais rápida de ir de A a B. Mas para fazer turismo não são a melhor escolha, porque além de ser a opção mais cara, você não vai ver nada, você não passa por vilarejos, cidades, é uma viagem direta. O segundo tipo de estrada são as autovias. São rodovias duplicadas sem pedágio. E no mapa aparecem identificadas com a letra A na cor branca sobre o fundo azul.
Quando uma rodovia serve de rodoanel ao redor de uma cidade, essa letra pode mudar. Normalmente muda para uma letra identificada com a cidade. Então, em Madrid, M30, M40. E aqui em Saragoça, Z30, Z40. Em Sevilha, agora que lembrei, SE e o número da estrada. As autovias não contam com cruzamentos, não atravessam vilarejos e contam com bem mais saídas que as autopistas. Como as autopistas contam com um mínimo de 2 faixas em cada sentido do tráfego e no caso de subidas ou áreas com muita densidade de trânsito, pode ter 3 ou até 4 faixas. A rede de autovias espanholas está em constante crescimento. O que acontece é que as carreteras nacionais, sobre as quais vamos falar logo mais, estão sendo transformadas, recebendo um upgrade para autovias. Isso significa que tem muitas autovias que as obras estão em andamento. Então você vai pela autovia, a autovia acaba, volta para a estrada carretera nacional, depois volta a um trecho novo de autovia e assim por diante. Então precisa prestar atenção quando estiver circulando por uma autovia, porque às vezes está muito bem avisado, você chega no final desse trecho de autovia e passa para outro tipo de estrada onde as restrições de velocidade, de ultrapassagens são muito mais estritas. Então presta atenção, especialmente com a velocidade, porque você vem de uma via rodando em alta velocidade e passa para outra onde o limite de velocidade é muito menor. E falando em velocidade, a velocidade máxima nas autovias é 120 km. Mas fique atento, porque em áreas com muito trânsito, essa velocidade pode ser inferior. Já vimos 80, 70, então precisa prestar muita atenção, porque normalmente onde acontece uma redução no limite de velocidade, costuma ter radar de velocidade. E tome muito cuidado para não levar uma ou várias multas, porque existem basicamente 2 tipos de radar. Um que fica na parte superior da estrada, como aparece na imagem, e outros que são fixos na lateral da estrada. Mas também pode acontecer de carros disfarçados levarem radares e também vão poder multar você. E como são gratuitas, as autovias são uma ótima opção de ir de A a B em trajetos curtos. As carreteras nacionais são rodovias sem duplicar e sem pedágio. E no mapa aparecem identificadas pela letra N na cor branca sobre fundo vermelho, seguida pelo número da carretera. As carreteras nacionais contam com cruzamentos, atravessam vilarejos e pode acontecer que ao longo de muitos quilômetros esteja proibido a ultrapassagem. Nas subidas mais pronunciadas, pode ser que conte com uma faixa extra para os caminhões, os veículos mais lentos. As carreteras nacionais atravessam vilarejos e quando isso acontece, a velocidade máxima cai assustadoramente para os 50 km por hora. 50 km é o habitual, mas também já vimos 40 e 30 e cai de repente, como sempre, muito bem sinalizado. Seja muito cuidadoso respeitando o limite de velocidade quando uma carretera nacional passa por um vilarejo, porque pode acontecer de você encontrar várias faixas de pedestre. O cruzamento de vilarejos, o que na Espanha se chama travessia, é um momento crítico da condução nas carreteras nacionais. Você precisa prestar muita atenção e ser muito respeitoso dos limites de velocidade. A velocidade máxima nas carreteras nacionais é de 90 km por hora. Apesar de serem muito mais lentas e exigirem uma atenção muito maior na condução, elas são muito mais interessantes. O quarto tipo de estrada são as carreteras autonômicas, que podem ser de primeiro, segundo e terceiro nível. As autonomias, na Espanha, as comunidades autônomas, são uma divisão administrativa que seria mais ou menos o equivalente dos estados no Brasil. Então, cada autonomia tem responsabilidade sobre as estradas autonômicas, elas que cuidam da manutenção, construção, etc.
Algumas carreteras autonômicas podem estar duplicadas, mas o habitual é que sejam as estradas mais básicas de todas, sem duplicar. Muitas vezes não tem nem acostamento, mas muitas vezes também são as estradas mais interessantes, porque tem cada estrada autonômica maravilhosa por montanhas, florestas, trechos de costa. Algumas estradas autonômicas são muito parecidas com as carreteras nacionais e outras são muito mais básicas. E quase sempre oferecem a chance de contemplar paisagens que você não vai ver nem na autopista, nem na autovia. E aqui um alerta, muita atenção com os ciclistas. Existe uma forte tradição de ciclismo na Espanha e muitas pessoas saem para praticar o esporte pelas estradas, não só nos finais de semana. Isso, especialmente no País Basco, é incrível a quantidade de ciclistas que você encontra. E a lei estabelece que você não pode ultrapassar um ciclista de qualquer jeito. Você tem que deixar uma distância de segurança para fazer essa ultrapassagem e sem deixar em risco a vida da pessoa. E se não der para ultrapassar, paciência, você tem que acompanhar esse ciclista por vários quilômetros. Com a gente já aconteceu diversas vezes. E lembre que a vida do ciclista é infinitamente mais importante, mas muito mais importante que os 5 minutos que você vai ficar rodando atrás do ciclista. Sabemos que é chato, mas faça isso. Ultrapasse sempre com cuidado. E o último tipo de estrada é uma que você vai ver no mapa. Quando você consultar o mapa, vai ver o símbolo E, a letra E da Europa, na cor branca sobre fundo verde, que identifica as estradas que formam parte da malha europeia de estradas. Na verdade, não é um tipo de estrada. Por quê? Porque uma estrada E pode ser uma autovia, pode ser uma carretera nacional. Então, a letra E não te diz nada sobre o tipo de estrada pela qual você vai rodar. E na Espanha, sempre que no mapa ou na própria estrada aparece a identificação da letra E, vai aparecer também a identificação do tipo de estrada que é. Então, é com uma A de autovia, por exemplo. E antes de terminar, uma curiosidade. O Marco Zero, que na Espanha se chama quilômetro zero, parte de Madrid e é muito interessante, não deixe de visitar o ponto do quilômetro zero. Fica no coração de Madrid, na Puerta del Sol, bem na frente do prédio que é a sede do governo da Comunidade Autônoma de Madrid. Fica no chão, vai até lá, dá uma olhada e tira uma foto também. Resumindo, o básico que você deve saber dos tipos de estrada na Espanha. Autopista, você vai rápido de um lugar para outro, paga caro e não vê nada. Autovia, você vai rápido de um lugar para outro, não paga nada, mas para trechos curtos pode ser bem conveniente. E carreteras nacionais e carreteras autonômicas, você vai ter que ter muito mais cuidado na condução, vai andar muito mais devagar, mas o barato é muito maior, porque você vai ver vilarejos, muitas coisas que você não vai ver nas vias mais rápidas. E aqui chegamos no final do vídeo de hoje e esperamos que você tenha gostado de saber como está dividida a rede de estradas da Espanha. E se você tiver qualquer dúvida, já sabe, deixa sua dúvida ou seu comentário na caixa de comentários. Se você gostou do vídeo, deixa um like pra gente. E se você quiser acompanhar todas essas novidades do canal, inscreva-se e acione a campainha para ser avisado cada vez que subirmos um novo vídeo. A gente se vê dirigindo pela Espanha. Hasta pronto! Hasta el próximo video.